A origem do Irã pode estar ligada a uma das profecias mais intrigantes da Bíblia. Uma nação que, no passado, foi usada por Deus para libertar Israel, mas que também aparece em uma profecia sobre um conflito nos últimos dias. Como a mesma nação pode estar presente no passado e no futuro das Escrituras? Para entender esse mistério, precisamos voltar milhares de anos no tempo, muito antes de o país ser chamado de Irã, quando ele ainda era conhecido como Pérsia. Para muitos hoje, o Irã é apenas um país moderno do Oriente Médio, frequentemente associado a tensões políticas, disputas geopolíticas e conflitos regionais. Mas por trás desse nome existe uma história que atravessa milênios. Uma história que começa muito antes da Era Moderna, muito antes do Islã, muito antes mesmo do nascimento de Cristo. E, surpreendentemente, essa história aparece registrada nas páginas da Bíblia. Ao longo das Escrituras, a Pérsia desempenha um papel decisivo em momentos fundamentais da história de Israel. Foi sob o domínio persa que os judeus voltaram do exílio babilônico. Foi durante o governo de reis persas que Jerusalém começou a ser reconstruída. Foi dentro da corte persa que aconteceu a famosa história de Ester. E foi um rei persa, chamado Ciro, que cumpriu uma das profecias mais impressionantes registradas na Bíblia. Mas existe também outro lado dessa história. Séculos depois, um profeta chamado Ezequiel escreveu sobre um evento que muitos acreditam que ainda está no futuro. Uma grande coalizão de nações que se levantaria contra Israel nos últimos dias. E entre essas nações aparece um nome muito específico: Pérsia. Isso levanta uma pergunta intrigante. Como a mesma nação que libertou Israel no passado pode aparecer entre os povos que se levantam contra ele nas profecias do futuro? Para responder essa pergunta, precisamos voltar ao nascimento de um dos maiores impérios da história da humanidade: o Império Persa. Antes de ser chamado de Irã, esse território era conhecido como Pérsia, nome derivado da região de Pars, localizada no sul do atual país. E foi ali que começou uma história que atravessaria impérios, profecias e chegaria até os dias de hoje. Esse território faz parte do chamado Planalto Iraniano, uma vasta área cercada por montanhas imponentes, desertos extensos e antigas rotas comerciais que conectavam diferentes civilizações. Durante milênios, essa região foi habitada por diversos povos. Entre eles estavam grupos conhecidos como indo-iranianos, povos que migraram para a região por volta do segundo milênio antes de Cristo. Esses povos falavam línguas da família indo-europeia, parentes distantes das línguas que mais tarde dariam origem ao latim, ao grego e até mesmo a idiomas modernos como o espanhol e o português. Entre esses povos surgiram dois grupos principais: os medos e os persas. Os medos se estabeleceram nas regiões ao norte e noroeste do território. Eles se tornaram poderosos e organizados, estabelecendo um dos primeiros reinos fortes da região. Os persas, por outro lado, ocupavam uma região mais ao sul. Inicialmente, eram apenas um grupo menor dentro do cenário político da época. Durante muito tempo, os persas viveram sob influência ou domínio dos medos. Mas essa situação mudaria dramaticamente no século VI a.C. Foi nesse momento que surgiu um líder que transformaria completamente a história do Oriente Médio. Seu nome era Ciro, conhecido pela história como Ciro, o Grande. Ciro nasceu por volta do ano 600 a.C. Ele era descendente de uma linhagem real persa, mas seu destino iria muito além de governar apenas um pequeno reino. Ciro tinha algo que poucos líderes da história possuíam ao mesmo tempo: habilidade militar, visão política e uma capacidade extraordinária de unir povos diferentes sob um mesmo governo. Por volta do ano 550 a.C., Ciro liderou uma revolta contra os medos. Em uma série de campanhas militares bem-sucedidas, ele derrotou o Reino Medo e unificou os dois povos.
Esse foi o primeiro passo para a formação de um império, que rapidamente cresceria em escala impressionante. Mas Ciro não parou ali. Nos anos seguintes, ele iniciou uma série de conquistas que mudariam o mapa do mundo antigo. Primeiro, ele conquistou a poderosa Lídia, na região da atual Turquia. Depois voltou sua atenção para um dos maiores impérios da época, a Babilônia. Naquele momento, Babilônia era o centro de poder do mundo. Era uma cidade gigantesca, cercada por muralhas imponentes e conhecida por sua riqueza, sua cultura e sua influência. Foi também a cidade que havia destruído Jerusalém décadas antes. E foi para lá que milhares de judeus haviam sido levados como prisioneiros. A conquista da Babilônia por Ciro aconteceu no ano 539 a.C. Mas o que torna esse evento tão extraordinário não foi apenas a vitória militar. Foi o que aconteceu depois. Diferente de muitos conquistadores da antiguidade, Ciro não destruiu a cidade. Ele não massacrou a população. Ele adotou uma política completamente diferente. Ciro acreditava que um império forte não precisava governar apenas pela força. Ele governava também através do respeito às culturas locais. Em vez de impor sua religião aos povos conquistados, ele permitia que cada nação continuasse praticando suas próprias tradições. Templos destruídos eram reconstruídos. Povos deportados eram autorizados a retornar às suas terras. Essa política incomum de tolerância religiosa e cultural fez com que Ciro fosse visto por muitos povos não como um opressor, mas como um libertador. Entre esses povos estava o povo de Israel. Décadas antes da chegada de Ciro, Jerusalém havia sido destruída pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. O templo construído por Salomão havia sido queimado. A cidade havia sido arrasada. E grande parte da população judaica foi levada para o exílio. Durante cerca de 70 anos, os judeus viveram na Babilônia como um povo estrangeiro. Longe de sua terra, longe de Jerusalém, longe do templo. Para muitos, parecia que a história de Israel havia chegado ao fim. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um rei estrangeiro tomou uma decisão que mudaria completamente esse cenário. Após conquistar Babilônia, Ciro publicou um decreto que permitiria aos povos exilados retornarem às suas terras de origem. Entre esses povos estavam os judeus. Esse momento é registrado diretamente na Bíblia. No livro de Esdras, encontramos uma declaração que revela algo impressionante. O texto diz que Deus despertou o espírito de Ciro para cumprir um propósito específico. E então Ciro fez um anúncio oficial. Ele declarou que o Deus dos céus havia lhe dado todos os reinos da terra e que esse Deus o havia encarregado de reconstruir uma casa em Jerusalém. Com esse decreto, os judeus receberam autorização para voltar à sua terra. Não apenas isso. Eles receberam recursos para reconstruir o templo, aquele que havia sido destruído décadas antes. Assim começou um dos momentos mais importantes da história bíblica, o retorno do exílio. Mas existe um detalhe ainda mais surpreendente nessa história. Muito antes de Ciro nascer, um profeta já havia anunciado o que ele faria. Esse profeta se chamava Isaías, e a profecia que ele escreveu continua sendo considerada uma das mais impressionantes de toda a Bíblia. Séculos antes de Ciro nascer, o profeta Isaías registrou palavras que atravessariam o tempo de maneira surpreendente. Isaías viveu aproximadamente no século VIII a.C., durante o período em que o reino de Judá ainda existia e Jerusalém ainda não havia sido destruída pela Babilônia. Naquele momento da história, ninguém poderia imaginar que, décadas depois, a cidade seria devastada e seu povo levado para o exílio. Mas Isaías escreveu algo que parecia apontar para um futuro muito distante. Em um trecho de sua profecia, ele menciona diretamente o nome de um homem que ainda não havia nascido. Um governante que surgiria mais de um século depois.
um rei estrangeiro, que teria um papel decisivo na história de Israel. O texto diz: "Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo a Jerusalém, será edificada, e ao templo serão lançados os teus fundamentos." Essas palavras aparecem no livro de Isaías, capítulo 44. Logo em seguida, no capítulo seguinte, a profecia se torna ainda mais específica. O texto afirma: "Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita tomo para abater as nações diante dele." Essa declaração é extraordinária por vários motivos. Primeiro, porque o nome de Ciro é mencionado diretamente. A Bíblia não apenas fala de um rei futuro, mas cita o nome dele. Segundo, porque o texto afirma que Deus usaria esse governante para cumprir um propósito específico, permitir que Jerusalém fosse reconstruída. E terceiro, porque Ciro não era judeu. Ele era um rei persa, um líder estrangeiro. Mesmo assim, a profecia o chama de ungido. Esse termo normalmente era usado para reis de Israel, para líderes escolhidos por Deus dentro do próprio povo. Mas aqui ele é aplicado a um rei de outra nação. Isso mostra algo importante sobre a maneira como a Bíblia apresenta a história. Segundo as Escrituras, Deus não atua apenas dentro das fronteiras de Israel. Ele também move os acontecimentos entre as nações. Impérios sobem, reinos caem, líderes surgem. E muitas vezes, esses movimentos acabam cumprindo propósitos que vão além da política e da guerra. Quando Ciro conquistou Babilônia e autorizou o retorno dos judeus, ele estava, na prática, cumprindo palavras escritas mais de um século antes. Para o povo judeu, isso representou algo extraordinário. Não apenas o fim do exílio, mas também a confirmação de que as promessas de Deus continuavam válidas. Assim começou o retorno do povo de Israel para sua terra. O primeiro grupo de exilados retornou sob a liderança de Zorobabel. Eles voltaram para uma cidade que estava em ruínas. Jerusalém havia sido devastada. As muralhas estavam destruídas. O templo não existia mais. Mesmo assim, o retorno representava um novo começo. A primeira grande missão daquele grupo era reconstruir o templo. O templo era o centro espiritual da vida judaica. Era o lugar onde os sacrifícios eram realizados e onde o povo se reunia para adorar a Deus. Sem o templo, a vida religiosa de Israel estava incompleta. Com o apoio do decreto persa, a reconstrução começou. Esse novo edifício ficaria conhecido como o Segundo Templo. A obra não foi fácil. Houve oposição de povos vizinhos, dificuldades políticas e desafios econômicos. Em alguns momentos, a construção chegou a ser interrompida. Mas, ao longo do tempo, o templo foi finalmente concluído. Enquanto isso, o Império Persa continuava governando uma enorme parte do mundo conhecido. Depois de Ciro, outros reis assumiram o trono persa. Entre eles estavam governantes que também aparecem diretamente na Bíblia. Um deles foi Dário. Durante o reinado de Dário, a reconstrução do templo recebeu novo impulso e foi concluída. Outro nome importante foi Xerxes, também conhecido como Assuero. É durante o reinado desse rei que acontece a famosa história de Ester. A história de Ester se passa dentro da corte persa. Ela era uma jovem judia que se tornou rainha do império. Quando um oficial chamado Amã planejou destruir o povo judeu, Ester arriscou sua própria vida para interceder diante do rei. O resultado foi a salvação do povo de Israel dentro do próprio Império Persa. Essa história é lembrada até hoje na festa judaica de Purim. Outro personagem importante desse período foi Neemias. Neemias servia como copeiro do rei Artaxerxes, outro governante persa. Quando Neemias soube que Jerusalém ainda estava vulnerável e que suas muralhas permaneciam destruídas, ele pediu permissão ao rei para retornar e reconstruir a cidade. Artaxerxes autorizou a viagem. Mais do que isso, ele forneceu recursos, cartas de autorização
e proteção oficial para a reconstrução. Foi assim que as muralhas de Jerusalém foram reconstruídas. Tudo isso aconteceu sob o domínio do Império Persa. Durante cerca de 2 séculos, a Pérsia foi a grande potência mundial. Era um império vasto, que se estendia da Índia até o Egito. Para administrar um território tão enorme, os persas criaram um sistema administrativo avançado. O império era dividido em províncias chamadas satrapias, governadas por oficiais conhecidos como sátrapas. Havia estradas imperiais conectando diferentes regiões, permitindo que mensagens e ordens viajassem rapidamente através do território. Esse sistema ajudou a manter o império estável por gerações. Mas, como todos os grandes impérios da história, o domínio persa também chegou ao fim. No século IV a.C., uma nova força surgiu no cenário mundial. Um jovem rei macedônio chamado Alexandre. Alexandre liderou um exército relativamente pequeno, mas extremamente disciplinado. Em uma série de campanhas militares impressionantes, ele avançou contra o Império Persa. Batalha após batalha, o exército persa foi derrotado. O momento decisivo ocorreu na Batalha de Gaugamela, em 331 a.C. Ali, Alexandre derrotou o rei persa Dário III e praticamente destruiu o poder do império. Assim, terminou o domínio persa sobre grande parte do mundo antigo. Mas a influência da Pérsia não desapareceu. Sua cultura continuou a influenciar a região. Novas dinastias surgiram. Outros impérios assumiram o controle do território. Séculos depois, a região passaria por outra transformação histórica. A chegada de uma nova religião que mudaria completamente o cenário do Oriente Médio, o Islã. Mas, mesmo com essas mudanças profundas, a identidade persa continuou existindo. A língua persa continuou sendo falada. A cultura persa continuou influenciando a região. E o território que um dia foi o centro de um grande império continuou ocupando uma posição estratégica entre a Ásia, o Oriente Médio e o mundo mediterrâneo. Com o passar dos séculos, o nome Pérsia permaneceu sendo usado pelo mundo exterior para se referir a essa terra antiga. Mas dentro do próprio país, outro nome era usado com frequência. Um nome que tinha raízes ainda mais antigas. Esse nome era Irã. A palavra Irã vem de um termo antigo que significa terra dos arianos ou terra dos nobres. Durante muito tempo, os dois nomes coexistiram. Para o mundo ocidental, o país continuava sendo chamado de Pérsia. Para muitos habitantes locais, o nome Irã representava sua identidade histórica. Essa dualidade continuou por séculos, até que, no século XX, um governante decidiu que era hora de mudar oficialmente a forma como o país seria conhecido pelo mundo. Mas antes de chegarmos a essa mudança histórica, precisamos voltar às páginas da Bíblia mais uma vez. Porque há uma profecia registrada no Antigo Testamento que menciona a Pérsia em um contexto completamente diferente. Não no passado, mas no futuro. Uma profecia que descreve um conflito envolvendo várias nações. E entre elas, aparece novamente o nome da antiga Pérsia. Durante séculos, o mundo continuou conhecendo aquela antiga terra pelo nome de Pérsia. O nome evocava imagens de um passado grandioso, palácios imponentes, poesia refinada, ciência avançada e um dos maiores impérios que a humanidade já havia visto. Para muitos no Ocidente, Pérsia era quase um símbolo de exotismo e antiguidade, uma civilização envolta em história, tradição e mistério. Mas dentro do próprio país, outro nome continuava sendo usado há muito tempo. Esse nome era Irã. A palavra tem raízes muito antigas e deriva de um termo ligado ao conceito de terra dos arianos ou terra dos nobres. Durante séculos, esse nome era utilizado internamente, enquanto o mundo exterior continuava usando o nome Pérsia.
Essa dualidade permaneceu até o início do século XX. Na década de 1930, um governante chamado Reza Shah Pahlavi liderava o país. Ele tinha um projeto ambicioso: modernizar o Estado, fortalecer a identidade nacional e redefinir a imagem do país perante o mundo. Reza Shah acreditava que o nome Pérsia carregava uma imagem antiga, ligada a narrativas orientais criadas principalmente pelos gregos e europeus ao longo da história. Para ele, era hora de apresentar ao mundo uma identidade mais alinhada com o nome que o próprio povo utilizava. Então, em 1935, o governo enviou uma circular diplomática para embaixadas e governos estrangeiros com um pedido simples, mas profundamente simbólico. A partir daquele momento, o país deveria ser oficialmente chamado de Irã. Não foi uma mudança de território. Não foi a criação de um novo país. Foi apenas uma mudança de nome na forma como o mundo se referia àquela antiga civilização. Mesmo assim, a decisão gerou debates. Alguns intelectuais e historiadores acreditavam que abandonar o nome Pérsia significava abrir mão de uma herança histórica que havia atravessado milênios. Outros defendiam que o nome Irã representava melhor a identidade nacional do povo. Com o tempo, o novo nome se consolidou. Nos mapas, nos tratados internacionais e nas relações diplomáticas, a antiga Pérsia passou a ser conhecida oficialmente como Irã. Mas a história do país ainda passaria por outra transformação profunda. Em 1979, uma revolução mudou completamente o sistema político do país. O governo monárquico foi derrubado e uma nova forma de governo foi estabelecida. Nascia a República Islâmica do Irã. A partir desse momento, o país passou a ter um papel ainda mais marcante na política do Oriente Médio. As relações com várias nações ocidentais se tornaram tensas. Conflitos regionais aumentaram. E o Irã passou a ocupar uma posição central em muitas discussões geopolíticas do mundo moderno. Para muitas pessoas hoje, o nome Irã está associado principalmente a essas questões contemporâneas. Mas nas páginas da Bíblia, o nome que aparece é outro: Pérsia. E é justamente nesse nome antigo que encontramos uma das profecias mais intrigantes das Escrituras. Essa profecia está registrada no livro do profeta Ezequiel, nos capítulos 38 e 39. E ela descreve um cenário que muitos estudiosos interpretam como um evento futuro. Um grande conflito envolvendo várias nações que marchariam contra Israel. O texto começa dizendo que um líder chamado Gog, da terra de Magog, reunirá um enorme exército. Diversos povos são mencionados nessa coalizão. Entre eles aparecem nomes como Magog, Meseque, Tubal, Gomer, Togarma. E no meio dessa lista aparece um nome muito familiar: Pérsia. O texto diz claramente: Pérsia, Cush e Put estão com eles, todos com escudo e capacete. Essa é uma das poucas nações mencionadas na profecia, cujo nome antigo pode ser identificado com grande clareza. O território da antiga Pérsia corresponde, em grande parte, ao país que hoje conhecemos como Irã. Por essa razão, muitos intérpretes da profecia bíblica observam que a presença da Pérsia nesse texto pode indicar a participação de um território correspondente ao Irã em um cenário futuro descrito pelo profeta. A profecia descreve um momento em que essa coalizão marcharia contra Israel. Mas o texto bíblico também deixa claro que o conflito não termina da maneira que os invasores esperam. Segundo a narrativa de Ezequiel, algo extraordinário acontece. Deus intervém diretamente. O texto fala de terremotos poderosos, confusão entre os exércitos, chuvas torrenciais, granizo, fogo e enxofre. A coalizão é derrotada de maneira dramática. E o propósito dessa intervenção é declarado pelo próprio texto. Assim manifestarei a minha grandeza e a minha santidade, e me darei a conhecer diante de muitas nações,
e saberão que eu sou o Senhor. Essa passagem tem sido objeto de estudo e debate por séculos. Alguns intérpretes veem nela uma descrição simbólica. Outros acreditam que ela aponta para um evento literal no futuro. O que chama a atenção é que, entre todas as nações citadas, a Pérsia aparece de maneira explícita. Isso cria um contraste histórico fascinante, porque no passado, a Pérsia foi a nação que libertou Israel do exílio. Foi o império que permitiu a reconstrução de Jerusalém. Foi o governo sob o qual o templo foi restaurado. Mas, nessa profecia, a Pérsia aparece em um cenário completamente diferente, entre as nações que marcham contra Israel. Esse contraste nos lembra algo importante sobre a história das nações. Ao longo dos séculos, alianças mudam, impérios surgem e desaparecem. Povos que um dia foram aliados podem se tornar adversários, e adversários podem se tornar aliados. A história humana está em constante transformação, mas a Bíblia apresenta uma perspectiva que vai além da política e da geografia. Ela descreve um panorama em que os movimentos da história fazem parte de algo maior, algo que atravessa séculos. Desde os dias de Ciro, quando um rei persa permitiu que os exilados voltassem para Jerusalém, até as profecias registradas por Ezequiel, que falam de eventos ainda aguardados por muitos intérpretes das Escrituras. A antiga Pérsia, hoje chamada de Irã, continua sendo uma das peças mais intrigantes desse grande panorama histórico e profético. Uma nação que já esteve no centro de acontecimentos decisivos da história bíblica e que, segundo algumas leituras das profecias, pode ainda aparecer em capítulos futuros dessa mesma história. Porque às vezes, um simples nome, seja Pérsia ou Irã, carrega dentro de si milhares de anos de história. Uma história onde impérios se levantam. Profecias atravessam séculos, e o passado e o futuro parecem se encontrar nas páginas antigas das Escrituras.